Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Soma daqui da Igreja Vida Plena. Que Deus te abençoe grandemente. Seja bem-vindo a mais esse episódio que hoje nós estaremos aqui a falar de musicalidade, música na igreja e ninguém melhor do que Léo Panhoto. Léo, seja muito bem-vindo, está aqui conosco hoje. Obrigado. Valeu mesmo pela honra de estar aqui conosco. Gente, para quem não conhece, Léo faz parte aqui da nossa igreja, né, da família Vida Plena. Já há quantos anos, Léo? Acho que estou indo para o terceiro ano. Indo para o terceiro, nem você sabe, né? Pronto, o Léo, ele vai estar aqui conosco hoje, respondendo assim algumas perguntas e tá bacana o roteiro aqui. E eu creio que vai também ajudar muito você aí a tirar assim algumas dúvidas e ficar a conhecer também algumas coisas do que se passa aqui na igreja, a nível de equipa de louvor e por aí afora. Mas antes a gente quer conhecer um bocadinho o Léo. Léo, você é de onde? Você é de Tocantins? Não, minha cidade está no mapa. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, Sim. Capital. E quando eu tinha, acho que uns 3 anos, meus pais mudaram para Piracicaba. Ok. E de lá eu fiquei... Aí nunca mais saiu de lá? Só para vir para cá. Então é a tua cidade, né? Eu costumo falar, quando o pessoal fala, que eu sou piracicabano. Porque eu nem a água de São Paulo eu não bebi direito. E aí você veio de lá para Portugal, já tem muito tempo, não? Eu vim para cá a primeira vez em 2005. Eu e minha esposa, eu e a Letícia, né? Sou casado com a Letícia. Já agora, casado, pronto. Casado, e tem filhos também? Temos 2 filhos, o Lorenzo e o Lucas. Ok. Lorenzo nasceu aqui, Lucas nasceu no Brasil. Porque eu vim pra cá em 2005, a gente casou e com 15 dias de casado chegamos pra cá. Oh. E aí... Lua de mel definitiva, então. Aqui. Foi uma lua de mel que tá... Então você já tem um Tuga e um Zuca, né? Aí viemos pra cá, ficamos até 2012. Sim. Regressamos ao Brasil e em 2017 voltei de novo. Então, assim, entre idas e vindas, já tá dando quase 10 anos aí já. Quase 10 anos. E então, desde que veio nessa segunda vez cá para Portugal, você nunca voltou lá no Brasil? Ainda não. A gente pretende dar uma volta para lá ainda esse ano. Sim. Se as coisas melhorarem, né? Deu uma melhorada aí. Vontade, então, não falta, né? Não, precisa, né, mesmo? Mas, na verdade, assim, a gente tá bem habituado aqui. Só que, mas também por conta das crianças, né? Sim. E os familiares também, já tem tempo, né? Agora, vamos ver se der uma melhorada nesse esquema da pandemia, a gente vai dar uma voltinha lá, sim. Ótimo, maravilha. Pronto, então, pessoal, estão apresentados, pessoal de casa, Léo, pessoal de casa. Maravilha, sim, senhora. Olha, vamos começar aqui a nossa primeira pergunta. E a primeira pergunta merece, assim, um comentário / elogio ao mesmo tempo. O Léo... e a Letícia, né? Ambos são líderes da nossa equipa de louvor da Vida Plena aqui na Amadora, nossa sede, né? Ambos trabalham juntos com a equipa de louvor. E o Léo, diga-se de passagem, é um excelente músico. E eu estou dizendo isso aqui agora, não é só porque a gente está de frente para a câmera, não. Eu já falei isso para você no particular. Eu gosto da maneira como você toca. Eu considero você um excelente músico. E para nós é um privilégio termos você aqui conosco. E dentro dessa musicalidade assim, né, na área musical, você é guitarrista, né, um excelente guitarrista. Você aprendeu a tocar guitarra com quantos anos? Eu comecei a tocar guitarra, acho que eu tinha 19 anos. 19? 18, 19 anos. Eu imaginava mais cedo. Não, é assim, na verdade, meu irmão tocou cavaquinho, então eu peguei assim, o primeiro instrumento que eu brinquei assim, sem estudar, sem nada, foi cavaquinho. E depois de um tempo, quando eu comecei a ir para a igreja, né, foi em 99 que eu me converti, aí foi começando a ter curiosidade, né? E fui pegando, comecei a estudar. Mas aí como é que foi? Você teve professor ou você foi assim autodidata e foi descobrindo sozinho? No começo é aquele negócio, peguei, comprei um violão, aquela coisinha da caderninho de cifra, vai lendo, vai pegando, aí eu já tinha alguns amigos que eram músicos, então você ficava lá, me ensina uma coisa, me ensina isso, me ensina. E comecei a fazer, só que quando eu comecei a ter vontade mesmo de ver assim que, é um negócio que dá para até tentar viver, né, de música. Aí eu, como tudo na vida, né, aprofundou mais. Tem que estudar um pouco. Eu não estudei muito, assim, eu tive alguns professores,
Só que a música não tem jeito. A música você tem que sempre estar em constante, né? Uhum. Tem que estar atualizando. Só que de estudo mesmo assim, eu devo ter estudado um ano e Sim. meio. Achou fácil a guitarra ou não? Não, Foi daqueles instrumentos que pra você, quando você encontrou assim, fez luz e tudo foi muito fácil, ou você encontrou dificuldade conhecer ali o braço da guitarra? Como é que foi? não, eu tenho dificuldade. Na verdade, assim, a minha maior dificuldade na guitarra nem foi em tanto as coisas de posição de mão, essas coisas. É gravar as coisas na cabeça, porque quem olha o instrumento vê só, né, aquele instrumento com aquele braço enorme e tal. Só que tem algumas coisas que você tem que gravar em relação a isso aí, e é o que eu sempre tive dificuldade. Agora, tem que estudar, né, meu? Tem que praticar. Você sempre se mantém estudando, ou você em alguma parte desse percurso aí você parou de estudar? Como é que... Eu, assim, hoje eu estudo muito pouco. Sim. Estudo muito. O que eu estudo é relacionado às músicas que a gente toca aqui na igreja, das músicas que eu já toco, das coisas que eu preciso fazer. Mas a parte técnica mesmo... eu tenho estudado pouco. É que também, depois que você cria uma base, Sim. tudo que você faz, você vai colocar. Então, hoje eu não estudo só uma coisa técnica, eu estudo em cima da música que eu tiro, mas já estudei mais. Hoje a minha vida já é um pouco mais corrida. Na época, quando eu comecei, eu era solteiro, não tinha filhos, trabalhava, assim, eu não tinha aquele compromisso. Meu compromisso era estudar guitarra. Então, aí depois que casa... É um conselho que eu dou. Quem tá começando, aproveita enquanto não tem... Enquanto é solteiro. Aquele ritmo de família. Não que não é questão... a família não atrapalha em nada. Sim. Só que você cria outra responsabilidade. Talvez se eu tivesse vivendo de música hoje... Estudaria mais. Aí eu estaria estudando mais. Como não é o caso, não tem como. Eu acho que é impossível qualquer músico... Acho que até você que pode me falar isso um pouco. Você também é músico, né? E que, diga-se de passagem, também Não, o entrevistado aqui hoje é estudo. A gente casa bem tocando, né? Então, assim, você é prova disso, né, meu? Você tem seus compromissos, sim, é muito sim. complicado. Acho que você tá na mesma pegada que eu. Você estuda muito o que você toca hoje, né? Então, é mais ou menos assim, mas quem tiver a oportunidade de estudar antes de casar e pegar o ritmo de vida, manda bala. Você é daquelas pessoas que, por exemplo, o que sabe, você já considera bom? Ou você tem aquela vontade de se superar e aprender um pouco mais? Não, o que eu sei... Porque eu conheço uns músicos que... Aliás, todos nós conhecemos músico que ele aprende, por exemplo, dó, ré, mi, e acha que aquilo ali já tá bom demais, é pra igreja mesmo. Eles têm até essa lábia assim, né? É pra igreja, então não precisa... Na igreja, assim, a coisa que eu mais tive conflito na igreja é porque a frase que eu mais fico doido de ouvir é: ó, irmão, eu não ensaiei direito, mas pra Deus... É pra Jesus, tá bom. Não tá bom nada. Não tem que... Jesus, eu já ouvi muito essa frase também. E o problema é assim, eu toquei secularmente. Sim. Mesmo estando da igreja. Nos dois lugares. Ao mesmo, assim, eu trabalhava com música. Sim. No período da minha vida eu trabalhei com música. Cara, e era muito difícil, criava uma barreira na minha cabeça eu ver que as pessoas que estavam na música comigo no secular, às vezes tinha mais empenho do que quem estava dentro da igreja. Isso é uma vergonha, né? Não, é muito constrangedor, por quê? Porque a gente sabe que dentro... Tem muito músico hoje muito bom que o cara saiu de dentro da igreja. E às vezes quando você vê esse valor invertido, porque a gente sabe qual que é o fundamento de quem tá no secular e não tem nada a ver com a igreja. Aí você chega dentro da igreja e sabe que, pô, Deus é que deu o nosso dom. Tudo que a gente faz é porque Ele permite, e a gente joga o que Ele deu na nossa mão e faz de qualquer jeito. Então isso aí sempre criou uma confusão enorme na minha cabeça. Foi muito difícil de eu aceitar esse tipo de conduta. Mas, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, né? Acontece muito. Você falou aí agora que você tocou secularmente também. Nessas tuas andanças de ministério, de igreja e tocando também lá fora, secular, no mundo secular, acompanhou gente famosa também, não? Eu toquei com algumas pessoas no Brasil,
famoso assim, não cheguei a entrar ainda no circuito desse pessoal. Mas a gente fez bastante participação, assim, né? Eu toquei com o pessoal do sertanejo, toquei com uma banda de reggae lá. Então, a gente trabalhou muito perto, assim, desse pessoal. Mas naquele nível já bem profissional já também, né? Eu tô dizendo isso porque quando você chegou cá na igreja, Vida Plena, você deu uns conselhos, assim, para nós aqui, que deu um grande up, assim, no nosso sistema de som, de qualidade, né? E de interatividade de um músico para o outro. Você chegou, assim, com uma bagagem que nós não tínhamos até então, né? E isso mostra-nos que por onde você andou, você, pronto, esteve andando assim com aquela naipe assim mesmo lá de cima, né? Não, é que na verdade assim, tanto na igreja e tanto no secular, eu sempre tive amigos que também já estavam um passo à frente, na minha frente. Então, por exemplo, eu cheguei a trabalhar com um professor meu de música, de road, né? Que é o cara que monta o equipamento do pessoal da banda antes do... Então, esse backstage eu tava participando sempre. E aí você vai ganhando experiência, você vai pegando dicas, você vai vendo o que é necessário mesmo para se fazer um... Porque mesmo estando da igreja, não deixa de ser um concerto, não deixa de ser a mesma estrutura que a gente usa num show. Lá fora, sim. Então, para a coisa correr como tem que ser, você tem que ter os mesmos parâmetros. A única coisa é que a essência nossa é diferente. Mas o estilo, a música, tudo tem que acontecer igual. Isso é uma outra dica que você deu aí agora, Léo, que eu acho muito interessante também, né? O cara, por exemplo, tá tirando aulas de música, tá aprendendo, né? Ou tem vontade de aprender. Ele pensa que é só dominar o instrumento dele e tá tranquilo. Mas ele só tem a ganhar se ele também andar junto com o pessoal do backstage também, né? E ajudar de vez em quando a montar uma coisa, montar outra, porque ele fica com uma noção bem mais ampla, né? É mais ou menos assim, é a mesma coisa. Se você pegar, hoje você vê na Fórmula 1, o piloto ele sabe tudo do carro, mas ele tem a equipe dele. Sim. Mas ele é o cara que tá mais interagindo ali com todo mundo. Se ele não tivesse essa proximidade com o pessoal que trabalha com ele, ele não consegue ter um bom rendimento. É a mesma coisa da parte de música. É bom, por exemplo, a gente sempre trabalhou com uma pessoa da banda que comunicava com toda a gente, porque se desse algum problema, ele chamava o técnico de som, passava o problema, e toda a informação que ia passando, a gente sempre estava atualizado. Então, essa comunicação tem que ser muito perto. E o músico, ele não pode só tocar o instrumento dele. Isso daí é a parte principal. Mas ele tem que saber do que está acontecendo, né? Às vezes ele está atrapalhando o andamento da coisa com um instrumento muito mais alto. Se ele não tem essa noção, se ele não ganha essa sensibilidade, ele fica para trás, né? E hoje em dia o povo não pega o pessoal que trabalha com música, tanto secular como com música cristã. Chamada música gospel, né? Ninguém pega um guitarrista ou um baixista ou um tecladista que só toca o instrumento. Hoje um tecladista, 90% deles, para já eles são quase os caras que arranjam, né? Um dos que são cabeça nesse termo de trabalho. Depois o cara tá por dentro de como que é como que é o timbre do instrumento, para você poder se comunicar, entendeu? Senão não corre bem. Mas isso aí dá uma bagagem pra gente, sim. Maravilha. Olha, vamos voltar aqui agora àquele outro assunto que você mesmo foi o primeiro a tocar, antes que eu mencionasse, mas é daquelas perguntas assim bem pertinentes que não quer, a pergunta que não quer calar, né? Que tem a ver a polêmica, a pergunta polêmica. Nós sabemos que hoje em dia muitos músicos estão nas igrejas a tocar porque ele está empregando o seu talento para Deus, né? É o seu culto para Deus, né? É a forma dele se expressar com o seu culto para Deus. Então ele está tocando ali, é o seu ministério. Mas ele também faz parte do talento dele, né? Ou ele aproveita esse seu talento para fazer disso a sua profissão.
E muitas das vezes a profissão, ele não encontra portas abertas na música gospel com outros cantores, né, desse meio, e encontra portas abertas com cantores seculares, né, então ele tem que acompanhar o cantor e fazer turnês, concertos em grandes palcos ou às vezes num restaurante, por exemplo, né? A questão que eu coloco para você, Léo, é a seguinte: qual é a mentalidade que você acha que um músico cristão tem que ter nessas horas? Porque ele tem que saber dividir as coisas, né? E ele sabe que ele está pisando num terreno onde vai chover críticas, né? Qual é a posição que ele precisa ter? Qual é a mentalidade dele próprio para ele trilhar nesses caminhos por aí? Para não se perder e etc. Esse é um assunto muito complexo, né? Por se tratar de ser dentro da igreja. Mas assim, eu vou falar por mim. Sim. Experiência própria minha. Se você perguntar assim para mim, Léo, você aconselha alguém a fazer esse tipo de trabalho? Eu vou falar que não. Mas se alguém, que já aconteceu, de amigos meus, que teve interesse, eu dei a minha opinião. Eu não acho errado. Mas também não tenho aquele pensamento de tipo assim, eu não tenho oportunidade dentro da igreja, eu vou tocar no mundo. Não é assim que eu penso, porque se às vezes o seu casamento estiver mal, o cara vai falar, minha mulher tá pisando na bola, eu vou partir para outra coisa. Então essa mentalidade, eu acho que cria um gênero de uma desculpa para o cara fazer as palhaçadas. Então, o que eu penso é, você tem que ser luz onde você estiver. Eu poderia estar trabalhando num escritório. Se eu tiver uma má conduta lá, eu estou errado na mesma, porque eu posso trabalhar com várias pessoas, lá vai ter mulheres, vai ter os amigos que chamam para o happy hour, para sair, né? E nessa aí você vai começando a se envolver. Você tem que, na minha opinião, em relação a trabalhar com música secular, você tem que saber, primeiro de tudo, qual que é o teu chamado, quem é você dentro do seu mundo cristão que você está ali. E uma coisa fundamental que eu sempre tive, não aconteceu com você porque eu nunca toquei, né? Já faz um tempo que eu não toco secularmente e graças a Deus não estou precisando, não preciso. Mas, por exemplo, lá no Brasil, quando eu tocava, eu era muito colado com o meu pastor, porque é uma coisa fundamental. Eu ia tocar, ligava para ele, pastor, hoje eu tô indo, me cobra. Tô indo tocar fora. Tô indo tocar. Mas estamos juntos. Não, era só pra, tipo assim, porque como ele é a minha base de oração também, era pra ele saber, né, meu? Porque eu sei que eu sempre tive a cabeça centrada, até porque na banda que a gente fazia lá, era eu e mais dois, que sempre eram da mesma igreja, a gente sempre fazia. Mas você tem que estar focado. Você não pode... É que nem eu antes de vir pra cá, tava até conversando com a Letícia lá, né? Brincando com ela. E aí eu falei pra ela, porque ela fala, você tem que dar uns conselhos, falar pro povo por causa das letras, não sei. E eu falei, você tem que entender que cabeça de músico é totalmente diferente que a cabeça sua. Você fica ligado em letra, que a música... Eu nunca quis saber da letra. O meu negócio eu tiro a música, faço o que a música pede e acabou. Mas é uma vida curta, assim. Eu não aconselho. Só se for no último caso. E eu também entendo, por exemplo, meu primeiro professor de música é cristão e sempre viveu da música. E o cara sempre tocou. E ele tocou com pessoas mais famosas, assim. Aí eu fico imaginando, cara, pro cara largar isso daí pra fazer qualquer outra coisa hoje na vida, a gente sabe que para começar numa empresa qualquer, se você não tem estudo, se você não tem... Se o seu currículo não é direcionado àquilo, você nunca vai ganhar bem. Aí o cara tem um teto salarial, um estilo de vida, é difícil. Eu sei que Deus, ele faz milagre, mas, cara, a gente vive num mundo que é carne e osso, né, meu? Se não tiver dinheiro, não paga conta. Então, se for no último caso, se der para evitar, uma coisa que eu sempre fiz, eu podia escolher aonde eu tocava. Então, se eu visse que o ambiente não era legal, assim... Você recusava logo. Eu podia recusar, porque aí é uma coisa que era opção minha, entendeu? Yeah. E eu sempre fiz assim,
fechava um contrato de trabalhar com uma dupla sertaneja, eu colocava o que eu não queria fazer. Por exemplo, dentro de camarim, eu não queria tirar foto. Eu não queria... para mim, não fazia questão de bebida, não fazia questão de nada. Tendo água, tendo um refrigerante, uma coisa para comer, tá tudo na boa. O cara tem que saber se impor também, né? Se ele vai lá para fora, ele também ele pode escolher também. Tem que saber escolher as coisas, né? Claro. Na verdade, assim, você tem que escolher. Porque nunca se deixar levar. Nunca se deixar levar. E na hora de tocar, cara, você tem que estar preparado que você vai ver de tudo. Porque, assim, imagina, você tá tocando num horário que... Da noite. O pessoal normal tá dormindo, já tá descansando. Você já tá... Depois o pessoal tá bebaço e você tá são ali. Então você vê tudo. E o pior de tudo, assim... Até hoje eu brinco, a gente dá risada com isso. Mas na verdade não é motivo de rir. Porque pra mim era... Eu ficava muito mal. Não por eu tava dando testemunho. O problema é, por exemplo, na minha cidade lá tem um lugar que as festas lá é de quinta-feira. E eu dava uma célula na quinta-feira. E dava tempo de eu conciliar, porque começava pra frente da meia-noite. Só que o problema é que, tipo assim, eu dava a célula às 8 horas da noite, ia pra minha casa, ficava um pouco com a minha família, saía quase meia-noite pra trabalhar. Quando eu subia no palco pra tocar, metade da célula tava lá. Então, assim, você tem que estar preparado pra ver tudo isso daí. Meu líder estar, eu posso estar também. Então, às vezes eles podem dar essa... Você tem que estar preparado para esse tipo de crítica. Já aconteceu. Entendeu? Já aconteceu. Só que é aquele negócio. Por isso que eu falo, você tá colado com o seu pastor, você tá colado com a liderança. O cara tem que ser cabeça, né? Tem, meu. Senão não dá certo. Muito bem. Então, vamos avançar aqui por causa do tempo. Resumindo tudo... Cara, pronto, ele tá na igreja, tá servindo ao Senhor, mas se em último caso, esse é o teu conselho, se em último caso precisar, vai tocar secularmente, fazendo uso do seu talento, mas tendo sempre consciência de que ele deve ser luz, onde quer que esteja, e para isso ele tem que impor também os limites, né? Não é só chegar ali e fazer o que manda, ok. Olha, então, e nessas andanças assim, de tocar lá fora secularmente, né? Ou seja, a sua profissão, vamos melhor dizendo assim, entre profissão, ministério, família, na tua opinião, como músico, quais são as grandes prioridades aí? Você fala hoje? Na vida de um músico, por exemplo, e vamos colocar essas 3 áreas aqui da vida dele. Ministério, família e a profissão. Na tua opinião, o que deve de vir em primeiro lugar, em segundo e terceiro? Quais são as grandes prioridades aqui? Dessas 3 áreas aqui. Profissão, ministério e família. Dessas 3 áreas, eu acho que... Eu sei que cada um poderá ter a sua opinião, né? Mas estamos falando aqui do Léo hoje. Hoje o entrevistado é o Léo. Até com a experiência que eu tive, para mim a família tem que vir... Família em primeiro plano, Em primeiro plano, porque se você não estiver bem na sua família, você não vai ficar bem no ministério e você não vai ficar bem no trabalho. Ok. Entendeu? O trabalho, se for dizendo música mesmo, principalmente como música, e se for secular ou não, ele vai sempre vir por último. Porque o trabalho é uma consequência. Todo mundo tem que trabalhar, você tem que fazer. Agora, isso é uma fé que eu tenho. A fé que eu tenho é... a gente até estava comentando, no meu trabalho atual, eu estou tentando desenvolver uma maneira de eu trabalhar, mas ter tempo para o ministério, ter como me doar no ministério. E a minha família vai ser sempre minha prioridade, não tem como. Eu acho que eu não conheço ninguém que esteja mal na família que consegue... Qualquer área da vida dele vai mal. Às vezes você pode até passar uma tribulação no trabalho. Sim. Se você estiver bem na sua família, você tem base para passar isso. É porque tem aqueles casos também que a pessoa negligencia a família e dá o seu tempo todo só, por exemplo, na profissão, né? Aí, quer dizer, ele pode até conseguir ganhar muito dinheiro tocando na música, por exemplo, já que estamos falando dos músicos, né? Porque, querendo ou não, é meio viciante também, né? O cara acaba por gostar, né? De tocar. Todo músico gosta, por exemplo, de tocar. Seja num lugar ou no outro, ele gosta de tocar, né? Com certeza. E depois ter aquela cena assim de... eu tô indo tocar fora, é minha profissão, eu vou fazer turnê, eu vou acompanhar com a malta eu vou fazer voos e por aí afora, ou voo dentro de um autocarro, etc. O cara gosta. E às vezes acaba deixando a família ou o ministério para trás.
Então, na tua opinião, por exemplo, família deve sempre vir em primeiro plano e aí a pessoa depois deve tentar conciliar ali ministério e profissão, né? Isso aí tem que ser sempre bem conversado dentro da família. Sim. Né? Porque eu acho que dinheiro não é tudo. E às vezes o cara faz isso e nem ganha dinheiro. Tá entendendo? Porque eu tô falando assim, por que eu falo de experiência própria? Porque há um certo tempo eu trabalhei muito e meio que deixei a família de lado. Às vezes não é nem porque você quer, não é porque você é um cara irresponsável e você não tá nem aí com a família. Às vezes eu tava focado em pressão dos compromissos, né? Trazer o melhor pra família. Só que é aquela coisa, boa vontade fazendo do jeito errado. Então, hoje, é o que eu falo, assim, não tem... Eu não me vejo hoje... Qualquer projeto secular ou qualquer projeto de música, de trabalho, eu fazer sem eu ter uma boa convivência dentro da minha casa. Entendeu? Porque senão acaba atrapalhando e você não adianta você destapar um buraco e deixar o outro aberto. Sim. Né? Olha, e trazendo agora o assunto aqui um bocadinho para a equipe de louvor. Você acha que... Como é que você acha que cada pessoa, na sua diferente área da equipe de louvor, pode dar o seu contributo, o seu melhor? Por exemplo, a equipe de louvor ela envolve vocalistas, backings, instrumentistas, né? Sonoplastia, o pessoal da manutenção. Como é que você acha que em cada dessas diferentes áreas sua pode dar o seu melhor assim na igreja local onde ela serve? Primeiro, o mais importante de tudo, é um lema que eu sempre falei até para você quando a gente começou a trabalhar aqui na igreja. Eu não me importo do músico ou seja o que for a área que esteja ligado à parte de música na igreja, que às vezes o pessoal pensa que só músico, né, que tá ligado aí, se não é. Não tem importância você não saber muito. O maior problema é você... Aquilo que você já falou. Tem pessoas que sabem do ré mi e acham que já tá bom e acham que sabe tudo. Primeira coisa é você saber dominar o seu instrumento minimamente, né? Porque senão você vai acabar se tornando um peso pro trabalho em si no geral. E depois, além de você dominar o seu instrumento, você ter muita paciência, porque dentro de um ministério de louvor ou dentro de uma banda... Sempre alguém tá o nível mais alto, ou tá o nível mais baixo, e tentar colocar o equilíbrio, né? Se você conseguir ter esse equilíbrio, você vai conseguir fazer as coisas ir caminhando. E sempre tentar crescer, visar crescimento, entendeu? Só que tem que ter muita paciência, porque dentro do Ministério de Louvor as pessoas são diferentes. Né? E aí, os teus conselhos para quem quer crescer assim, o que a pessoa pode fazer para crescer dentro da área dela, assim? Porque sozinha ela não vai crescer, né? Não. É assim, vou citar uma das coisas que pode ser ajudado muito na vida, acrescentar muito na vida do músico aqui, que a gente tem na nossa igreja, por exemplo, o curso de música que tem aqui. Não sei, com a pandemia acho que não está tendo, né? Não, estamos tendo, sim. Então, só não tivemos durante um mês, mas estamos a ter. Então, o melhor caminho, o principal caminho... O cara procurar ter uma aula, né? Ter uma aula, procurar um professor. E aí, hoje a gente tem assim, a gente tem muita opção, mas a opção hoje que eu vejo para nossa igreja, para já você vai estar abençoando a igreja e você vai estar aprendendo e vai estar colado com tudo que está acontecendo aqui, né? E para quem quer ingressar na equipe de louvor, qual as ideias que você deixa assim para quem, por exemplo, às vezes está de fora e tem vontade de participar, né, cantando ou tocando? Qual o conselho que você deixa para a pessoa assim que ainda não faz parte da equipe de louvor, mas que quer ingressar na equipe? Primeiro, perder a vergonha, né? Porque tem muita gente que não tá aqui em cima porque tem vergonha. Uhum. Eu andei vendo aí, eu não sei se você viu, mas andei vendo aí uns stories de um pessoal que tá aí. Sim. Cantando e tocando. Essa semana. E eu já vou conversar vou chamar pra conversar. Mas, procura, quem tem vontade, quem tiver alguma, né? Me procura pra gente conversar. Vai sempre ter um testezinho de aptidão, porque tem que ter, porque é aquele negócio.
tá num nível hoje e tem que entrar minimamente no nível que a gente tá, ou pelo menos assim, ter um tempo de preparação para acompanhar, né, meu? Porque senão é ruim para a pessoa e é ruim para a gente também. Mas procura a gente pra gente ver aí como que dá para fazer. Beleza. E planos e projetos? Assim, bem rapidinho. Você pode já, tipo assim, dar ideia, adiantar alguma coisa assim para esse ano 2021? Esse ano aqui a gente tá na esperança de que as coisas fiquem... Que a gente possa pelo menos se reunir assim, né? Sem ninguém ser preso. Pode se reunir sem ser preso, culto religioso, né? Agora para outras coisas já não pode. Porque assim, a gente tava com os ensaios e tivemos que parar por conta também da pandemia, o pessoal teve que trabalhar mais, os horários ficou todos malucos, mas a gente tá com alguns projetos de fazer um seminário, de interagir com algumas pessoas que a gente já conhece, que também tá no meio, que tem um pouco mais de experiência, para trazer algumas coisas boas pro Ministério do Louvor. Para agregar, né? Para agregar. E agora do resto, assim, todo plano que a gente quer fazer depende muito de como vai correr as coisas. Mas a gente não vê a hora, né, de poder tá fazendo as coisas com o Ministério do Louvor. Tá difícil, mas... Léo, quer deixar algum recado assim pro pessoal da equipe de louvor, que você é líder, ou pra família Vida Plena em Peso, ou pra galera assim de uma forma geral, os nossos convidados, né, que estão nos acompanhando assim de longe? Não sei se você quer dizer assim alguma coisa pra gente terminar. Eu quero dizer... Ministério do Louvor, né? Deixar um recado pro Ministério do Louvor. Estudem! Às vezes a gente, com essa correria toda, né, meu? A gente fica um pouco distante só que se às vezes eles pensam que não tem nenhum valor, pra nós a gente conta muito com eles e eu e a Lê pode ter certeza que a gente ama a galera do Louvor, ama a igreja e orar para que tudo dê certo na nossa vida, né? E aproveitando, mandando assim um abraço especial para Lê, porque ela tem sido assim um braço direito assim na tua vida nessa equipe de louvor. E inclusive nos últimos tempos, vamos confessar aqui, contar aqui, né? Mas nos últimos tempos ela até tem tipo assim mais conversado comigo do que você mesmo por causa da equipe de louvor. Porque assim, eu sei que você tá na correria também no dia a dia. No momento da minha vida eu nunca... Letícia, obrigado, Letícia. Nunca foi tão difícil tomar um café com o pastor, lembra? Porque a gente tinha costume de tomar... vamos marcar, vamos essa semana, vamos. Nunca foi tão difícil de tomar um café, né? Eu tô num período da minha vida de uma transição, assim, de umas coisas muito boas. E ela tem sido meu braço direito, às vezes minha perna direita. O lado direito todo. Mas ela tem me ajudado muito. E pra ela também, porque assim, é muito corrido, a gente com filho, sim. Leva um na escola, o outro tá estudando em casa e os horários, o problema é sempre os horários, né? Mas vai dar tudo certo. Ela Meu amigo, olha, muitíssimo obrigado. Valeu mesmo por essa entrevista. Daqui mais 5 fechados, né? Valeu mesmo por atender o nosso convite para estar aqui hoje. E nós queremos agradecer também por toda a tua trajetória aqui conosco na família Vida Plena, né? A sua bagagem que você trouxe, né? E ajudou-nos em muito e continua a nos ajudar. Então, muito obrigado mesmo, de coração, e que Deus continue abençoando você e toda a sua família, a Lê e as crianças. E já sabe, pessoal, se quiser entrar na equipe de louvor, né? Entre em contato com Léo Panhoto ou a Letícia. Ela é Panhoto também? Pronto. Então, vocês têm também nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, manda lá a mensagem privada, conversa lá. E foi esse o nosso episódio desta tarde. Que Deus te abençoe grandemente e já sabem, querem servir a Deus na área da música, deem o vosso melhor, ok? Tchau, tchau para vocês, um grande abraço, fique com Deus.